E aí pessoal, tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho sobre lançamento horizontal. Vamos começar com as propriedades dele e a composição desse movimento, tá bem? Então vamos imaginar aqui, ó, uma composição. Imagina que uma pessoa chuta uma bola de uma certa altura. Então essa aqui é a altura H. Esse aqui vai ser o deslocamento horizontal da bolinha, tá bem? Vamos supor que ela vai assim, ó, e chega nesse ponto aqui. Legal? Num ponto intermediário, eu vou estudar o movimento dela em três situações, 3 pontos. Um ponto ali no início, V0x. Num ponto intermediário, esse V0x não muda, tá bom? Ele fica constante. Na vertical já começo a ter uma velocidade, Vy. Quanto que é o V0y? O V0y, pessoal, ele é igual aí a zero. Ou seja, ele parte com a velocidade vertical igual a zero. Beleza. Eu sei que nesse ponto, quando ele começa a ter as duas velocidades, ele agora começa a ter também uma velocidade resultante aqui, ó. Velocidade resultante. Tá bom? Ele começa a ter essa velocidadezinha aí também. Legal. No ponto mais baixo, ele vai ter a mesma situação que aqui anteriormente. Tá bom? Só que ele vai chegar aqui com a velocidade final. A final na vertical. A final na horizontal é a mesma, não vai se alterar. E vai chegar com uma outra velocidade resultante aqui. Tá bem? Muita atenção, porque essa velocidade resultante aqui, ó, ela é calculada assim: velocidade resultante ao quadrado é igual a inicial x ao quadrado mais a Vy ao quadrado, tá bom? Se for no início, a gente sabe que, ó, no início é zero, então vai ter só Vx, tá bom? Em qualquer ponto da trajetória, você pode usar esse termo aqui como se fosse um teorema de Pitágoras, tá bem? Bom, propriedades. Na vertical, quem é que eu tenho na vertical? Na vertical, eu tenho MR e o V, tá bom? Na vertical é como se fosse uma queda livre, tá bem? Como se fosse uma queda livre na vertical. A minha aceleração na vertical é igual à gravidade, tá bom? Logo, a aceleração numa queda livre é sempre igual à gravidade, né? Na horizontal, o movimento já é o MRU. Então, esse movimento aqui, ó, a velocidade é constante, tá bem? A aceleração na horizontal é igual a zero, a velocidade é constante. Quero mostrar para vocês uma propriedade extremamente importante. Essa propriedade é sobre a queda de corpos diferentes. Imagina aqui, ó, um corpo de 2 kg, depois um corpo de 4 kg, e depois um corpo de 6 kg. Tá bem? Se esse corpo for jogado ali, ó, vou botar aqui a altura H. Se eles forem jogados separadamente, cada um vai ter, por exemplo, eu vou colocar cada um com uma velocidade diferente. Então, se eu colocar cada um com uma velocidade diferente, eu vou ter V1, V2 e V3. Vamos supor que o 2 cai aqui. Tá? Esse aqui é o de 2 kg. O de 4 kg cai aqui. E o de 6 kg cai aqui. Tá bem? Pessoal, presta muita atenção. A trajetória deles foi essa, né? Se eu perguntasse sobre a velocidade, ó, para vocês verem. Se eu perguntasse sobre a velocidade de cada um, a velocidade V1 da massa de 2 kg, a velocidade V2 da massa de 4 kg e a velocidade V3 da massa de 6 kg. Com certeza você poderia me falar que V3 é maior que V2, que é maior que V1. Por quê? Porque é mais longe. Tá bom? É mais longe. O alcance desse 6 aqui foi mais longe que o alcance do 4 e mais longe que o alcance do 2. Já os tempos, o tempo de 1
é igual ao tempo de 2 e igual ao tempo de 3. Tá bom? O tempo deles vai ser igual. É difícil de querer aceitar isso, né? Eu também tive dificuldade de aceitar isso quando eu era aluno, mas eu consegui aceitar. Às vezes a gente pensa que o mais pesado vai cair mais pertinho, porque ele é pesadão. Na verdade, não. Os três caem ao mesmo tempo. Uma observação mais interessante ainda. Se eu pegasse uma quarta massa aqui, ó, de 8 kg, ela cairia também ao mesmo tempo. Por quê? O tempo, pessoal, esse tempo aqui, ele depende da altura. Depende da altura da gravidade. Então, se a altura para os três é igual e se a gravidade para os três é igual, ele só depende da altura da gravidade, o tempo vai ser igual. A gente vai mostrar as equações sobre esse tempo quando a gente entrar nas formulinhas de lançamento horizontal. Tudo bem? Pessoal, essa foi a nossa aula de lançamento horizontal. Um abraço para vocês, até o nosso próximo encontro.